Você já percebeu como às vezes a nossa cabeça simplesmente trava? Parece que quanto mais cansado você está, mais difícil é começar aquela tarefa, mesmo que ela seja super importante. Pois é, isso acontece com muita gente e eu vou te contar o porquê. A exaustão mental está diretamente ligada à procrastinação. Mas calma, não é só sobre o cansaço físico, não. Hoje nós vamos entender como é que o processo mental da exaustão te impacta, te jogando na procrastinação, e como é que a gente faz para sair deste looping infinito. Muito bem, meu nome é Fabi, sou psicóloga e esse aqui é o canal Produtividade no Divã. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo já sentiu, que é aquele cansaço mental que parece sugar toda a nossa energia e fazer com que procrastinar vire quase que uma escolha automática. Mas sabe por que é que isso acontece? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, fala sobre como é que a gente está vivendo num mundo onde a exaustão se tornou crônica. E a gente nem percebe que está se esgotando aos poucos. Ele explica que nós estamos em uma sociedade onde o imperativo é sempre fazer mais, ser mais, produzir mais o tempo todo. E o resultado disso é que chega em um ponto onde a nossa mente simplesmente não aguenta mais. O nosso cérebro, assim como o nosso corpo, precisa de descanso, precisa de espaço mental para se recuperar. O ritmo em que a gente segue é tão frenético e o cérebro fica tão sobrecarregado que isso não reflete somente no cansaço físico, mas reflete também numa espécie de cansaço da alma. Como Byung-Chul Han fala, ele diz que o excesso de informação, todos esses estímulos e demandas vão nos esgotando mentalmente. Daí, a gente acaba num estado de hiperatividade, onde parece que tudo é urgente, tudo é urgente. E ao mesmo tempo, nada realmente é importante. Tudo isso gera o que ele chama a sociedade do cansaço. E sabe, eu vou compartilhar uma coisa que eu vejo aqui com muita frequência nos meus atendimentos. Muitas pessoas que estão tão acostumadas a estarem sempre ativas, seja trabalhando, seja estudando, principalmente as que foram cobradas desde muito cedo. Elas simplesmente não conseguem parar. Desde a infância, essa cobrança por sempre fazer mais está acompanhando essas pessoas. E quando eu sugiro que elas precisam dar uma pausa, um pequeno descanso no dia, elas relatam que isso é uma tortura. Fabi, eu não consigo parar. É como se eu estivesse perdendo tempo. O meu jeito de descansar é diferente. Se for para parar de verdade, eu não consigo. É bem desse jeitinho que elas falam. E é bem desse jeitinho que eu falo também quando eu vou lá na minha terapia. Acontece. E sabe o que é curioso? Mesmo quando a gente tenta parar, a gente acaba se distraindo com alguma coisa. Eu não sei como é que é com você, mas pelo menos para mim e com as pessoas que eu atendo, a gente se distrai fácil demais. Falou em dar uma paradinha, a gente já procura um celular, uma série, qualquer coisa que mantenha a nossa mente ocupada. O corpo até que descansa, mas a mente continua cansada, continua exausta. E é aqui que o Han traz uma ideia muito importante. Nós, enquanto sociedade, desaprendemos a arte de ficar sem fazer nada, a arte de aceitar o tédio. Para muitas pessoas, o tédio virou sinônimo de desperdício de tempo. Só que, na verdade, o tédio é um espaço de recepção mental. Quando a gente permite que o tédio entre, o cérebro tem a chance de respirar, de se reorganizar. O Han mostra que esse tempo parado, que parece tão insuportável para quem vive na correria, é justamente o que permite para nossa mente descansar de verdade. E deixa eu te contar um segredo aqui.
Na verdade, um babado daqueles. Você sabia que antigamente o tédio era frequentemente associado às classes mais altas? E justamente porque eram as elites que tinham acesso ao lazer. O que, se a gente parar para pensar, não é tão diferente dos dias de hoje, né? Mas então, veja, até então, o tédio era coisa para poucos, era coisa para gente da elite. A transformação do tédio num estado emocional considerado problemático, pejorativo, aconteceu sabe quando? Justamente no contexto da Revolução Industrial, que foi quando a noção de trabalho e produtividade foi ganhando força realmente. A Revolução Industrial começou lá no século XVIII, mais ou menos por volta de 1760 no Reino Unido. E olha, foi o período que marcou completamente o jogo. Antes das fábricas, a galera estava toda acostumada a trabalhar de um modo muito diferente. Tinha o artesão, que cuidava do seu próprio tempo, o comerciante, que também fazia o seu horário, os trabalhadores do campo que iam seguindo o ritmo da natureza. Não que a vida fosse ótima, sem romantismos aqui. Mas é que quando as fábricas começaram a aparecer, a história do trabalho começou a mudar demais da conta mesmo. Imagina só, você, acostumado a fazer o seu trabalho no seu ritmo. Aí, de repente, você é convidado para trabalhar dentro de um espaço super fechado, barulhento, com condições insalubres, com horários rigorosos de 12 a 16 horas por dia, sendo obrigado a morar ali pertinho, porque não tinha ônibus, não tinha Uber. Daí, você vai morar em umas casas super apertadas, também em condições nada boas, para conseguir um salário super apertado também. Parece uma promoção bem ruim, né? Pensa no trabalho que deu para convencer esse pessoal de que esse novo estilo de vida é que era o certo. Esse é um dos contextos em que o tédio começa a ser visto como algo negativo. E por quê? Porque precisava estar sempre ocupado, precisava estar sempre produzindo, sendo útil lá nas fábricas. Não tinha espaço para ficar parado ou pensando na vida. E mais do que isso, quem não se adaptava ou não conseguia acompanhar o novo ritmo industrial acabava sendo visto como preguiçoso ou vagabundo. O tédio era visto como sintoma da improdutividade. Foram cerca de 2 séculos e meio martelando isso na nossa cabeça sem parar, que essa coisa de ficar parado, querer ficar descansando, ser acomodado, é coisa de gente fraca, né? Foi tempo demais, o suficiente para isso ficar bem incrustado na nossa cabeça. E como a gente já está mais do que convencido de que essa coisa de tédio, que essa coisa de ócio é coisa ruim, então a gente se sente desconfortável com isso. E então a gente busca incessantemente um contínuo de estímulos e distrações, que é uma busca desenfreada por novidades, incluindo a supervalorização da produtividade. Lembrando que tudo isso que eu estou falando para você, você encontra de um modo bem gostoso no livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um livro bem pequenininho, fácil de ler. E aí você entende melhor que se você não tiver um momento de pausa de qualidade, o cansaço mental só vai fazer acumular. Não adianta dar um descanso para o corpo se a mente continuar girando sem parar. É como tentar desligar um computador deixando as abas todas abertas. O sistema não consegue reiniciar por completo. Ao aceitar o tédio, você cria um espaço para reflexão, para o vazio. E é nesse vazio que a criatividade e a clareza mental têm espaço para florescer. O Han nos alerta que o cansaço crônico e a exaustão não vêm só de muito trabalho, mas também e inclusive da incapacidade de parar, de nos permitir momentos de verdadeira desconexão do que está lá fora. É se desconectar um pouco do que está fora para ser capaz de se conectar com o que está dentro e além. E talvez você esteja se perguntando, o que é que tudo isso aqui tem a ver com a procrastinação mesmo? E é aí que entra o ponto-chave. Quando a gente está nesse estado de exaustão mental, o cérebro entra em modo de defesa.
E a procrastinação pode ser justamente esse estado de defesa. Ele começa a evitar aquelas tarefas que exigem mais esforço cognitivo, porque na verdade ele está cansado demais para lidar com isso. E aí o que é que ele faz? Ele escolhe tarefas mais fáceis, aquelas que parecem que dão menos trabalho. E é por isso que às vezes você acaba trocando o relatório que precisa ser entregue amanhã por qualquer vídeo aleatório no YouTube. Ou vai lá no Instagram ficar rolando o feed. Parece mais leve, mais fácil, mas na verdade isso é só a sua mente exausta tentando escapar dessa escravidão de tarefas sem fim. Esse estado de exaustão facilmente acaba levando a nossa mente para uma confusão entre o que é o descanso verdadeiro e o que é distração. E é aí que a gente acha que se distrair é descansar, mas não é não. O que o Han nos ensina é que o descanso verdadeiro vem do silêncio, da pausa real, da desconexão do excesso dos estímulos. Mas vamos combinar que a nossa sociedade nos empurra a estar sempre conectados o tempo todo. E isso vai gerando o tal do cansaço acumulado, porque a gente aguenta muito. E aí, isso aqui só vai piorando a procrastinação. Então, se a procrastinação está ligada à exaustão mental, como é que a gente faz para sair deste ciclo? Uma das saídas mais poderosas que o Han nos oferece é o conceito do ócio criativo e do silêncio como forma de restaurar a nossa mente. Eu sei, a palavra ócio também tem uma conotação negativa. É como se ela estivesse associada à preguiça, à inatividade. E a gente cresceu ouvindo essa coisa de que estar ocioso é ruim, que tempo é dinheiro, que a gente precisa estar sempre produzindo. Mas olha, o ócio criativo não é sobre não fazer nada. É sobre criar espaços intencionais de pausa para que a mente possa se reorganizar, se reenergizar, encontrar clareza. Eu sei que parece meio estranho no começo. Você pensar, como é que não fazer nada vai me ajudar a ser mais produtivo? Mas olha só o que o Han traz pra gente. Ele explica que quando estamos constantemente cercados de muitos estímulos, e aqui eu tô falando de notificação de celular, de e-mails, mensagens, vídeos no YouTube, Netflix, tudo isso, a nossa mente não tem tempo para se acalmar, de realmente processar tudo isso. E o resultado? O cérebro sobrecarregado, que vai naturalmente procrastinar. A procrastinação aí como um modo de defesa do cérebro, lembra? Agora, o ócio criativo e o silêncio, nesses momentos de pausa, eles são fundamentais, porque é ali que o cérebro descansa de verdade. Sabe aquela ideia genial que às vezes aparece quando você está tomando um banho, quando você está caminhando? É isso. Quando você se permite parar e dar espaço para o ócio, o cérebro começa a conectar ideias e encontrar soluções que, em meio do caos e da correria do dia a dia, simplesmente não apareciam. Eu costumo orientar para os meus pacientes o seguinte: se você está se sentindo exausto, mas mesmo assim tem aquela voz na sua cabeça dizendo que você deve continuar fazendo mais e mais, então para um pouquinho e respira. Pode parecer contraintuitivo, mas o melhor jeito de evitar a procrastinação é não forçando a produção, mas sim dando para o seu cérebro o descanso que ele precisa. O ócio criativo não é só descansar, é descansar de uma maneira que te permita criar, pensar dentro de um silêncio possível, refletir com o mínimo de interação com o externo. É como recarregar as baterias do seu celular. Se você não faz isso, ele simplesmente não vai funcionar direito. Eu vou te dar uma dica prática. Experimente começar o seu dia com 5 ou 10 minutos de silêncio ou de ócio criativo, sem pressa, sem estímulos externos. Fica sentado com os olhos fechados, ou olhando um pouco na janela. Pode ser parado olhando para uma parede.
prestando atenção na respiração. Daí, você vai ver como é que o seu dia pode começar a fluir de um modo diferente. Muitas vezes, quando a gente se permite essas pausas, o cérebro responde com mais foco, com mais clareza e, claro, com menos procrastinação. É engraçado pensar, mas quanto mais você se permite parar de verdade, menos você procrastina depois. E eu te garanto que nesses momentos de pausa, as suas melhores ideias vão começar a surgir. Inclusive, ideias de autocuidado para permitir que toda esta exaustão possa diminuir. Eu vou lançar aqui um desafio. Veja se você consegue parar agora mesmo, por 10 minutos. E tenta não pensar em nada. Se achar que 10 minutos é muito, então tenta 5. E se achar que é muito ainda, tá bom, tenta 1 minuto. Mas tenta de verdade. E daí, vê se me conta aqui nos comentários como é que você se sentiu. Na verdade, conta se você conseguiu parar esse 1 minutinho e prestar atenção nos seus pensamentos. A nossa sede por produtividade é tão louca e a nossa incapacidade de parar é tão absoluta que parar por apenas 1 minuto, para muitos de nós, é quase impossível, dói. Mas veja se você consegue aí. E eu vou aproveitar e vou te pedir um favor, porque se você chegou até aqui, eu acho que eu posso te pedir esse favor. E é claro, você só faz se você se sentir à vontade para isso. Eu vou te pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Isso é muito importante para mim e para o trabalho que eu estou fazendo aqui. Então eu peço gentilmente para que você se inscreva no canal e curte o vídeo. Muito grata pela sua atenção até aqui. Um beijo.